Capítulo 7. A recompensa. Para cada esforço disciplinado, existe uma gratificação múltipla. Jim Rohn. Eu estava sentado próximo a Simeão em absoluto silêncio, às 5:10 de nosso último encontro. Repentinamente, ele se virou para mim e perguntou: "Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu esta semana, John?" "Não estou certo, entretanto, creio que seja algo relacionado ao verbo amar", respondi imediatamente. "Você aprendeu bem, John." Muito tempo atrás, um advogado, chamavam os advogados de escribas, perguntou a Jesus qual o mandamento mais importante do judaísmo. Tente entender o contexto em que elaboraram esta pergunta. O judaísmo evoluíra durante séculos e fora gravado em milhares de velhos pergaminhos. Mas o advogado queria saber a única coisa mais importante da religião. E Jesus lhe disse somente que era amar a Deus e ao próximo. Então eu disse: "O que significa que amar é mais importante do que ir à igreja ou seguir uma série de regras?" Simeão continuou: "Descobri que ser apoiado por uma comunidade amorosa em nossa jornada é evidentemente benéfico, porém amar é muito mais importante." Um sábio cristão chamado Paulo escreveu há cerca de 2 milênios que somente 3 coisas importam: fé, esperança e amor. E acrescentou que a maior delas é o amor. Creio que com amor você estará no caminho certo, John. Sabe, Simeão, você não fez sermões para nós nem nos impôs sua crença religiosa. E você é monge. No início, quando cheguei aqui, eu temia ser doutrinado. Simeão prosseguiu: "Creio que foi Agostinho quem disse que devemos pregar o evangelho em toda parte onde formos e usar palavras apenas quando necessário." Bom, acredito que você realmente não necessita de palavras, Simeão. Sua vida é um exemplo para todos nós. Isto é, você é um modelo de generosidade, desistindo de tudo e vindo aqui para servir. Ao contrário, John, existem muitos motivos que poderiam até ser chamados de egoístas que me fizeram viver e servir aqui. Servir, sacrificar-me, obedecer ao reitor e à congregação produzem maravilhas para romper minha natureza egocêntrica. Quanto mais quebro meu orgulho e meu ego, mais alegria tenho na vida. John, às vezes sinto uma felicidade tão completamente indescritível quando me dou aos outros, que de modo egoísta eu fico querendo servir mais ainda. Eu gostaria de ter a sua fé, Simeão, mas a fé, a liderança, o amor e todas as outras coisas sobre as quais conversamos essa semana são difíceis para mim e tão naturais para você. Lembre-se, John, as coisas não são sempre como parecem ser. Quando eu cheguei aqui, tudo me pareceu muito difícil. Só Deus sabe o quanto lutei e ainda luto para desprender-me e doar-me aos outros. Porém, confesso a você que é mais difícil agora, porque essas coisas se tornaram mais inconscientes e eu fiquei mais habilidoso. E Jesus me auxilia no decorrer do caminho. Bom, eu sei que você acredita que Jesus o auxilia. Entretanto, eu sinto que necessito de um pouco mais de prova. Infelizmente, você não pode provar a existência de Deus. Você está certo, John. Não posso provar a você, empiricamente, a existência de Deus. Assim como você não pode, empiricamente, provar-me que Deus não existe. Contudo, percebo a prova da existência de Deus em todos os lugares para onde olho. Você provavelmente vê um mundo diferente do meu. Lembre-se do que falamos antes. Não enxergamos o mundo como ele é. Nós o enxergamos como somos. Talvez eu precise começar a olhar para as coisas de modo diferente, eu disse. John, lembre-se do poder da percepção seletiva. Vemos e encontramos as coisas que procuramos. Eu estava sentado no sofá meia hora antes da sessão da manhã, hipnotizado pelo fogo e totalmente mergulhado em meus pensamentos. Repentinamente, lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Algo que não ocorria havia mais de 30 anos. O sargento veio caminhando, sentou-se no sofá próximo a mim, bateu no meu joelho e perguntou: "Você está bem, parceiro?" Eu simplesmente balancei a cabeça. Esquisito. Para minha surpresa, eu não estava envergonhado pelas lágrimas, nem me sentia forçado a encobri-las. Deixei-as rolarem. E o sargento permaneceu sentado lá, perto de mim, silenciosamente.
Estas são as nossas últimas horas juntos em grupo. E eu estou curioso a respeito dos pensamentos que vocês devem ter sobre o que debatemos. Existe algum sim, mas, ou e se na mente de alguém esta manhã? Estou com a impressão de que é muito trabalho. Eu disse com minha voz um pouco sentida. O esforço que será necessário para estabelecer influência, o trabalho de prestar atenção, amar, doar-se aos outros e a disciplina para aprender novas práticas e comportamentos me levam a uma dúvida que me incomoda, Simeão. Vale a pena todo esse esforço? John, esta é uma pergunta que eu me fiz várias vezes durante anos. O líder que opta pela autoridade e influência precisa fazer muitas escolhas e sacrifícios. É necessária muita disciplina. Mas para mim é óbvio que foi para isso que nos inscrevemos quando voluntariamente decidimos ser líderes. A treinadora começou a se movimentar na cadeira. Uma das coisas que dizemos a nossos atletas é que a disciplina exige dedicação e trabalho árduo. Contudo, em compensação, sempre traz prêmios. Por exemplo, alguém aqui faz exercício regularmente? Eu tento andar de patins 3 ou 4 vezes por semana, disse a enfermeira. Chris continuou. Kim, você percebe quais são os prêmios pelo esforço e disciplina para patinar regularmente? Certamente que sim, Kim respondeu animada. Eu me sinto melhor, minha mente fica mais clara. Patinar me ajuda a manter a forma e a controlar a minha tensão pré-menstrual. Existe até um benefício espiritual, pois eu aproveito os momentos em que patino para meditar. Nós, treinadores, ensinamos aos jogadores que os prêmios obtidos se empregam a qualquer disciplina assumida. Pensem nos prêmios pelo treinamento para usar o urinol, escovar os dentes regularmente, aprender a ler e escrever, tocar piano, aprender a costurar, seja lá o que você for aprender a fazer. Neste caso, a disciplina exigida para liderar com autoridade nos trará ganhos e benefícios. Você está certa, Chris. Simeão respondeu parecendo satisfeito. Realmente, existem muitos prêmios, ou o que gosto de chamar de recompensas. Alguém pode citar alguma? Bom, começarei pelo óbvio, a diretora respondeu. Quando optamos por doar-nos, servindo e nos sacrificando pelos outros, nós construímos influência. Um líder que sabe exercer influência é um líder cujas habilidades estão se desenvolvendo. Obrigado, Teresa. O que mais? Isso nos possibilita uma missão na vida, o sargento anunciou corajosamente. O que você quer dizer com isso, Greg? Simeão perguntou. Um dos motivos pelos quais eu gosto da vida no exército é que ela nos dá uma missão, um objetivo, uma visão, uma razão para acordar de manhã. Como a treinadora disse, existem várias recompensas pelo esforço disciplinado, inclusive a disciplina exigida para ser um militar, uma pessoa. A missão de construir autoridade servindo aqueles pelos quais o líder é responsável propiciaria uma visão real da direção que ele ou ela tomará. E quando se tem esta visão, a vida passa a ter uma meta e um significado. Linda colocação, Greg. Muito obrigado por esse presente. Simeão sorriu. Quando analisamos tudo o que se manifesta para liderar com autoridade, notamos logo que isso exige muito trabalho e esforço. O trabalho de tratar os outros com bondade, de ouvir ativamente, de ter e expressar consideração, de elogiar, de reconhecer, de estabelecer o padrão, de deixar explícitas as expectativas, de proporcionar às pessoas condições para manterem o padrão estabelecido. Isto é realmente uma missão diária, como Craig disse. Pensando nisso, o pregador acrescentou, disciplinar-se para liderar com autoridade parece uma declaração de missão pessoal. Há alguns anos era comum as organizações definirem sua missão e registrarem o seu objetivo. Porém, nunca percebemos como é importante ter uma declaração de missão do que queremos e pretendemos como indivíduos. Alguém uma vez disse que, se não tivermos um objetivo definido, nos dispersaríamos em ações sem sentido. Uma das coisas que aprendi na vida. Simeão acrescentou. As declarações de missão das organizações são boas e creio até que servem ao objetivo positivo.
Entretanto, nunca devemos esquecer que as pessoas aderem ao líder antes de aderirem a uma declaração de missão. Se aderirem ao líder, elas irão aderir a qualquer declaração de missão que o líder tiver. A diretora comentou: estou muito agradecida a você, Greg, por levantar esta questão de missão, de objetivo e sentido. Nossos alunos estão à procura, às vezes, desesperadamente, do objetivo e sentido do que fazem. E se essa necessidade não é satisfeita, voltam-se para as gangues, as drogas, a violência e um exército de outros demônios para completar o vazio. Simeão complementou: uma vez li um estudo sociológico feito a partir de uma pesquisa com 100 pessoas de mais de 90 anos. A pergunta era simples: se você tivesse de viver sua vida novamente, o que faria de modo diferente? As 3 principais respostas foram que elas se arriscariam, refletiriam e realizariam muito mais coisas que permanecessem depois que elas se fossem. Bem, liderar com autoridade certamente significa arriscar-se. O sargento disse sem vacilar: se você encontrar com um chefe que se apoia no poder, é provável que em pouco tempo estará no olho da rua. Ei, Greg, tudo na vida é arriscado, eu reagi. Principalmente para o líder. Você conhece o velho ditado: quanto mais perto do alto, tanto mais perto da porta. Burr Phillips. O Burr Phillips, o ex-treinador do Houston Oilers, certa vez disse: existem somente 2 tipos de treinadores: os que são despedidos e os que estão para ser despedidos. Encare essa: o líder corre risco de qualquer maneira. Eu gosto da parte da pesquisa que aborda em refletir mais, a enfermeira disse serenamente. No início desta semana, Simeão nos pediu para refletir mais sobre a enorme responsabilidade de ter seres humanos confiados ao nosso cuidado. Acredito que esses 100 velhinhos estão certos. Devemos refletir mais sobre nossas responsabilidades hoje, e não quando estivermos em um asilo de velhos. O pregador acrescentou: gosto da parte da pesquisa sobre realizar mais coisas que permaneçam após a nossa morte. Passei muito tempo com idosos e essa questão de trazer uma contribuição para a vida dos outros é essencial para que o envelhecimento e a morte se deem em paz. No fim, a única questão importante será: que diferença nossas vidas fizeram no mundo? Se exercemos liderança de acordo com o conceito que vimos durante esta semana, teremos a oportunidade única de fazer uma real diferença na vida dos outros. A alternativa é seguir a multidão e liderar a maneira antiga do faça isso ou se não. Mas claro que os que seguem a multidão nunca serão seguidos por ela. A diretora disse: fazer diferença na vida dos outros é muito importante. Uma tribo de índios americanos tem um velho ditado que diz: quando você nasceu, você chorou, e o mundo se regozijou. Viva a sua vida de tal maneira que quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. Que ditado bonito, Teresa, a enfermeira exclamou. Simeão, parece-me que outra gratificação seria uma vida de harmonia espiritual. Se realmente estivermos liderando com autoridade, nos doando aos outros, estaremos seguindo a regra de ouro. Nossas vidas estarão em sintonia com Deus, ou com nosso poder mais alto, se preferirem. Fiz um curso de religiões comparativas e me recordo de ter lido o clássico de Huston Smith, The Religions of Men, As Religiões do Homem. No final, ele debate o relacionamento entre as grandes religiões do mundo e conclui que, num ponto muito importante, elas são iguais. Isto é, cada uma das grandes religiões apresenta uma versão da regra de ouro. Grande observação, Kim, a treinadora comentou. Eu sempre quis saber como conciliar minhas crenças espirituais com o meu trabalho, e acredito que estou encontrando uma dica aqui. Como o Vince Lombardi disse, nós não temos que gostar dos nossos colegas e sócios. Porém, como líderes, somos instigados a amá-los e tratá-los como gostaríamos de ser tratados. E como quero ser tratada? Quero que meu líder seja paciente comigo, me proporcione atenção, me valorize, me incentive, seja autêntico comigo, me trate com respeito, satisfaça minhas necessidades quando aparecerem, me perdoe quando eu errar
Seja honesto comigo, me dê retorno, me dê condições para atingir os objetivos e, por fim, seja comprometido. Então a regra de ouro informa como devo me comportar em relação aos meus liderados, exatamente como eu gostaria de ser tratada. Se realmente temos um Pai no céu, e certamente estou convencido disso, falou Simeão suavemente, parece-me evidente que a regra deste Pai seja que nos amemos uns aos outros. Não amar no sentido de como nos sentimos uns em relação aos outros, mas na maneira como nos comportamos uns com os outros. Permitam-me fazer uma comparação sobre a minha situação de pai de 5 filhos e a situação de Deus com os seus filhos. Como pai, e por mais que eu quisesse que fosse diferente, sei que meus filhos nem sempre se darão bem entre si. Sei que existirá conflito. Sei até que eles podem não gostar um do outro. Porém, o que espero é que eles se tratem com respeito, que se tratem como as pessoas importantes que cada um deles é, que se tratem como gostariam de ser tratados. Esta era a regra em minha casa. Vocês não acreditam que Deus olha para seus filhos dessa maneira? Nem mesmo o sargento contestou essa fala durante o intervalo da manhã. Esta é a nossa última hora juntos. Simeão começou. Discutimos as muitas recompensas que nos chegam quando nos disciplinamos para liderar com autoridade. Mas existe ainda uma gratificação muito valiosa que deve ser mencionada. É a recompensa da alegria. Alegria, Simeão? O sargento perguntou respeitoso. O que é que a felicidade tem a ver com liderança? Eu falo de alegria, Greg, não de felicidade. Porque a felicidade é baseada em acontecimentos. Se coisas boas acontecem, estou feliz. Se acontecem coisas más, estou infeliz. A alegria é um sentimento muito mais profundo, que não depende de circunstâncias externas. A maioria dos grandes líderes que se apoiaram na autoridade abordam essa alegria. Buda, Jesus Cristo, Gandhi, Martin Luther King, até Madre Teresa. Alegria é satisfação interior e a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com os princípios profundos e permanentes da vida. Servir aos outros nos livra das algemas do ego e da concentração em nós mesmos que arruinam a alegria de viver. Tive vontade de falar. Minha mulher disse que tem muitos clientes egocêntricos que nunca cresceram emocionalmente. Ela me explicou isso da seguinte maneira. Em certo sentido, os recém-nascidos e as crianças são o máximo em matéria de egoísmo. Verdadeiras máquinas de necessidades e vontades. Para uma criança, suas necessidades e vontades são primárias, exigidas, gritadas, porque realmente a sobrevivência da criança está em jogo. Por volta dos terríveis 2 anos, quase todas as crianças praticamente se tornam tiranas, subordinando o mundo a seus desejos e comandos. Lamentavelmente, muitas pessoas jamais saem do estágio do eu primeiro e passam pela vida como crianças de 2 anos vestidas de adultos, desejando que o mundo satisfaça suas vontades e necessidades. Essas pessoas que deixam de crescer se tornam gradativamente mais egoístas, egocêntricas. Elas constroem muros emocionais ao redor de si. Minha mulher diz que essas pessoas são muito solitárias e infelizes. O pregador acrescentou: frequentemente digo aos jovens que uma das vantagens do casamento é proporcionar aos casais a oportunidade de saírem do autocentrismo, tornando-se atentos às necessidades de seu marido ou mulher. Ter filhos é outra oportunidade de crescer e superar o nosso egoísmo, ao doar-nos a eles. Um dos desafios da vida de solteiro, ou de quem vive sozinho, é não se tornar exageradamente autocentrado. As pessoas autocentradas são as pessoas mais solitárias e menos alegres que eu conheço. A enfermeira voltou a falar. Parece que nosso ego, nosso orgulho e egoísmo muitas vezes interferem. Em The Religions of Man de Smith, que mencionei de manhã, ele afirma que todas as grandes religiões do mundo concluem que o maior problema do homem, desde o princípio dos tempos, é a sua natureza autocentrada, seu orgulho, seu egoísmo.
Algumas religiões referem-se a isso como pecado. Smith conclui que todas as grandes religiões do mundo ensinam a superar nossa natureza egoísta. O pregador sugeriu: minha fé me ensina que o homem nasce com essa maldição chamada pecado original. Talvez nossa natureza egoísta seja o pecado original. Ontem nós fizemos a pergunta: o que é a natureza humana? Quando pensei nessa pergunta ontem à noite, compreendi que minha natureza mais básica é procurar ser o número 1. Concluí que me doar aos outros certamente não é natural. Como Kim disse, disciplinar-se para doar-se aos outros é aprender a fazer o que não é natural. A diretora acrescentou: C.S. Lewis, um dos meus autores prediletos, uma vez disse que se você não acreditar que é autocentrado, provavelmente é autocentrado. Para ilustrar a sua afirmação, ele nos desafia a olhar para uma coleção de fotografias de família e perguntar a nós mesmos: julguei ou não a qualidade da foto dependendo de como eu saí nela? Obrigado pela contribuição. Simeão sorriu balançando a cabeça. Amar aos outros, doar-nos e liderar com autoridade nos obrigam a quebrar nossos muros de egoísmo e ir ao encontro das pessoas. Quando negamos as nossas próprias necessidades e vontades e nos doamos aos outros, crescemos. Nos tornamos menos egocêntricos e mais conscientes dos outros. A alegria é uma consequência dessa doação. A diretora citou novamente: uma vez perguntaram ao Dr. Carl Menninger, famoso psiquiatra, o que ele recomendaria a alguém que estivesse a ponto de ter uma crise nervosa. Ele disse para a pessoa sair de casa e ir ao encontro de alguém necessitado para ajudar. Acho isso bastante óbvio, afirmou o sargento. Quando ajudamos alguém, naturalmente nos sentimos bem. Mesmo quando assino um cheque para uma obra de caridade, acredito que uma das maiores motivações é o fato disso me fazer sentir bem. Obrigado por sua honestidade, Greg, disse Simeão. Eu tenho uma citação para você de uma das minhas pessoas favoritas, o Dr. Albert Schweitzer. Ele disse: eu não sei qual será seu destino, mas uma coisa é certa: os únicos que serão realmente felizes são os que buscaram e descobriram o que é servir. Talvez serviço e sacrifício sejam um tributo que pagamos pelo privilégio de viver. O pregador falou: no Evangelho de João, Jesus diz a seus discípulos que sua enorme alegria poderia ser a alegria deles se obedecessem a seus mandamentos. Ele conclui dizendo: este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Jesus sabia que existiria alegria em amar, doando-nos aos outros. Por favor, vamos voltar ao ponto antes que o pregador comece a passar o pires. O sargento provocou, dessa vez com um sorriso. Simeão prosseguiu: o ponto, Greg, é que há enorme alegria em liderar com autoridade, servindo aos outros e satisfazendo suas genuínas necessidades. É esta alegria que nos sustentará na jornada por este acampamento espiritual que chamamos Terra. Estou convencido de que nosso objetivo aqui não é necessariamente ser felizes ou nos satisfazer pessoalmente. Nosso objetivo aqui, como seres humanos, é evoluir para a maturidade espiritual e psicológica. Isto é o que agrada a Deus. Amar, servir e doar-nos pelos outros nos obrigam a sair do egocentrismo. Amar aos outros nos faz sair de nós mesmos. Amar aos outros nos força a crescer. E isso começa com uma escolha, o sargento recordou. Intenções menos ações igual a nada. Temos de agir conforme o que aprendemos, porque se nada muda, nada muda. Pode ser que eu tenha uma melhor do que essa, Greg, a diretora brincou. A definição de insanidade é continuar a fazer o que você sempre fez, desejando obter resultados diferentes. O grupo todo riu. Nosso tempo juntos acabou, disse Simeão, ficando sério repentinamente.
Aprendi muito esta semana e agradeço pelos dons e descobertas que cada um de vocês contribuiu para o nosso grupinho. Eu, inclusive? O sargento perguntou duvidoso. Principalmente você, Greg. Simeão respondeu francamente. Ao terminar, minha oração para cada um de vocês é pedindo que tenham avançado alguns pequenos passos em sua jornada como resultado desse tempo que passamos juntos. Pequenos passos podem não fazer muita diferença numa jornada curta. Entretanto, para a longa jornada da vida, são capazes de colocar vocês num lugar totalmente diferente. Boa sorte e que Deus abençoe cada um no caminho que tem pela frente. Epílogo. Uma jornada de 200 quilômetros começa com um simples passo. Provérbio chinês. Os 6 participantes do retiro almoçaram juntos antes de se despedir. As lágrimas rolaram naturalmente. Até o pregador e o sargento se abraçaram e riram alto. O sargento sugeriu que nos encontrássemos para uma reunião dentro de 6 meses, o que prometemos cumprir. Greg também se ofereceu para ser o secretário do grupo e assegurou manter todos informados da data e local da reunião. A pessoa que mais parecia ter resistido ao retiro era o que não queria que ele terminasse. Eu começava a entender que as qualidades que mais me irritavam nos outros, em pessoas como o sargento, eram as qualidades de que eu não apreciava em mim mesmo. Em Greg, talvez, fossem um pouco mais transparentes. Porém, pelo menos, ele era honesto e autêntico a respeito de quem era. Uma das muitas decisões que tive naquela semana foi de dissimular menos e de me empenhar um pouco mais para ser autêntico com as pessoas. Humildade. Creio que foi assim que Simeão chamou. Espero que Simeão possa estar presente conosco nesta reunião, a enfermeira propôs. Não deixe de convidá-lo, Greg, está bem? Certamente. O sargento prometeu. Mas alguém sabe onde está Simeão? Eu queria muito me despedir dele. Procurei Simeão pela propriedade, entretanto, não o encontrei. Peguei minha mala e saí do quarto para sentar-me no banco próximo ao estacionamento. Eu sabia que Rachel surgiria a qualquer instante e senti um certo pânico. Eu tinha de me despedir de Simeão. Deixei a mala e andei rumo à escada que levava ao Lago Michigan. Lá embaixo, vi a figura de um homem e desci as escadas berrando. Simeão! Simeão! Ele parou e virou-se enquanto eu corria para ele. Nós nos abraçamos e dissemos adeus. Não sei como agradecê-lo por esta semana, Simeão. Gaguejei acanhado. Aprendi coisas tão maravilhosas. Apenas espero que possa empregar algo do que aprendi quando retornar para casa. Simeão olhou profundamente no fundo dos meus olhos e disse: há muito tempo, um homem chamado Cyrus disse que de nada vale aprender bem se você não fizer bem. Você fará bem, John. Eu estou certo disso. Seus olhos me transmitiram a certeza de que eu sabia que faria bem, o que me deu esperança. Mas por onde começar, Simeão? Você começa com uma opção. Lentamente subi os 243 degraus e me sentei novamente no banco próximo à mala, aguardando Rachel. O último carro tinha acabado de sair e o mosteiro estava deserto e silencioso. Sentei-me ouvindo o farfalhar das folhas secas agitadas pela brisa de outono que vinha do lago. Eu estava perdido em meus pensamentos. Não sei quanto tempo passou até que o som distante de um carro aproximando-se me trouxe de volta. Vi um rastro de poeira seguindo nosso Mercury branco enquanto ele percorria o caminho de 2 trilhas e entrava no estacionamento. As lágrimas começaram a brotar de meus olhos e eu me levantei olhando além do Lago Michigan pela última vez. Tomei uma decisão silenciosa. Escutando a porta do carro bater, virei-me para ver uma Rachel sorridente, correndo em minha direção. Ela nunca me pareceu tão bonita quanto naquele instante. Rachel correu para os meus braços e eu a abracei demoradamente,
até que ela se soltou. Que surpresa! Ela brincou. Não consigo me recordar da última vez em que eu soltei você primeiro. Que abraço bom! Apenas um primeiro passo em uma nova jornada. Respondi orgulhoso. O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Créditos. Autor, James C. Hunter. Narração, Luiz Guilherme de Azevedo Lopes. Direção, Tiago Melotti. Tradução, Vanessa Ban. Revisão, Thelma Mendonça. Mixagem e gravação, Rogério Delgado. Assistente de mixagem, Danilo Saraiva. Edição de som, Danilo Saraiva. Diretor de produção, Marcos Giroto. Escute audiolivro. Anytime, anywhere. www.audiolivro.com.br